Uma boa noite a todos. Vamos ao nosso evangelho desta noite. Que Jesus nos dê bom entendimento, nos oriente e guie. O tema de hoje é Cada Qual, do livro Fonte Viva, da autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Destacamos aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4. Como já sabemos, Paulo foi um perseguidor de Jesus, nascido como Saulo, em Tarso, na Cilícia, comumente conhecido como Paulo de Tarso, que mais tarde se transformou em missionário da luz e passou grande parte da sua história levando a boa nova à humanidade. Paulo escreve a carta aos cristãos da cidade de Corinto, ou seja, a todos aqueles que, pela sua união com Cristo, eram chamados para serem filhos de Deus. A primeira carta aos Coríntios foi escrita com a intenção de ajudar os membros da igreja em Corinto com suas dúvidas e seus problemas, assim como para fortalecer os convertidos que tinham dificuldades em abandonar suas crenças e práticas antigas. Paulo escreveu as suas epístolas para ajudar os membros da igreja a fortalecerem a sua fé e a abandonar suas crenças pagãs, pois a cultura em Corinto à época era predominantemente pagã e estava invadindo a igreja. É da primeira carta de Paulo que Emmanuel destaca para o evangelho de hoje o capítulo 12, versículo 4, que diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diz Emmanuel que quando o Espírito vem à Terra, ele traz alguns dons que serão desenvolvidos durante a sua trajetória. Cabe a cada qual, pelo uso do seu livre-arbítrio, fazer bom ou mau uso desses dons. Sendo que a melhor aplicação dos dons espirituais é a utilização deles gratuitamente em favor do nosso próximo, pois Jesus nos ensinou, nos demonstrou em suas ações e palavras que a nossa evolução espiritual está diretamente ligada à nossa capacidade de amar e servir ao próximo. Portanto, busquemos fazer o nosso melhor na aplicação de nossos dons. Toda dádiva e todo dom vem de Deus. Entretanto, para recebermos, faz-se necessário bater a porta. Faz-se necessário preparar-se, colocar-se à disposição, estar atentos, para que ela se abra segundo o seu grau de evolução espiritual e de merecimento em que se encontre. Por exemplo, se quer o dom de curar, comece amando os doentes e se interessando pela solução de suas necessidades. Se quer o dom de ensinar, faça-se amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, através de obras e palavras edificantes. Espera o dom da virtude? Discipline-se. Pretende falar com acerto? Aprenda a se calar no momento oportuno. Os pequenos atos proporcionam grandes realizações. É de pequena experiência em pequena experiência que crescemos em conhecimento, aprimorando virtudes para nos tornarmos dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. As qualidades em nós são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente, que é só sua. Ou seja, sua é a porta, e assim sendo, só você pode abri-la. É muito importante termos isso claro, pois é nossa responsabilidade, só nossa. É muito preciosa essa informação. Pensemos um pouco sobre ela, então. Jesus nos chamou a atenção a respeito do assunto na parábola dos talentos, onde a negligência do servo que recebeu um talento apenas e que, com medo de perdê-lo, o enterrou, não se justificam, pois perdera a oportunidade de fazer um bom uso do talento recebido. Na parábola, o Senhor representa Deus. Os servos, esses são os homens, os espíritos nos seus diversos graus de evolução. E os talentos são dons, são os recursos materiais e espirituais que recebemos para a nossa evolução espiritual. Portanto, muita atenção aos dons que recebemos, aos nossos talentos. Eles nos são dados para que os multipliquemos, senão de nada nos valerão. Emmanuel traz aqui vários exemplos de como podem se apresentar os dons espirituais, os carismas, ou até mesmo, se preferirem, os facilitadores, para que possamos, independente da nossa condição ou situação, dar o nosso melhor,
exercendo o bem para com o nosso próximo, o bem maior. Pois todos nós temos oportunidade de aprender e ou ensinar alguma coisa. É preciso ter claro que somos muitos, somos individualidades, mas um só e o mesmo Espírito é que opera tudo e todas as coisas. Emmanuel diz ainda que existe aquele que entre nós possui o dom de administrar, e que assim esse, mais frequentemente, tem a oportunidade de expressar a justiça e a magnanimidade. Ele diz também que existe aquele que obedece e que dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. Existe ainda o rico, que mais do que outros pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, que seguramente com mais largueza, mais generosidade, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O são, que comumente pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, que com mais segurança pode plasmar as lições de paciência no ânimo geral. Vejam só quantas oportunidades para o trabalho temos. Então, pessoal, mãos à obra, não é mesmo? Vamos lá. E existe ainda o forte, o fraco, o sábio, o aprendiz. Enfim, infinitas são as situações que podem se apresentar. Aí deixa aqui uma pergunta: em que situação nos encontramos? Qual papel estamos exercendo? Quem somos nós nesse cenário? Emmanuel nos mostra de forma mais ampla que, independente da situação, das circunstâncias em que nos encontramos, as oportunidades são sempre direcionadas para trabalharmos algo em nós. Precisamos estar atentos, precisamos ser observadores de nós mesmos, pois somos únicos e, portanto, os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos e a capacidade, essa é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que nos sustenta é o mesmo. Todos podemos realizar muito aonde quer que estejamos na esfera de trabalho que nos for atribuída. Emmanuel, nesses exemplos, ele não quis nos mostrar o que é mais fácil ou o que é mais difícil. Existem situações que, pelos recursos, são mais fáceis fazer certas coisas do que outras. Mas, assim mesmo, existem exercícios e exemplos que podemos praticar. Cabe a cada qual estar presente em si mesmo, estar em sintonia com a espiritualidade que nos assiste, estar caminhando no bem, para percebermos a que estamos sendo chamados. Emmanuel nos leva a compreender que na obra divina todos somos convidados a trabalhar, a dar a nossa parcela de contribuição em qualquer situação que estejamos enfrentando. Pois quando nos colocamos à disposição de Deus, Ele nos utiliza da melhor maneira e da forma mais adequada para que os dons divinos possam se expressar através de nós. Paulo aqui, ele usa o corpo humano como exemplo e diz: é um só e o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer, tanto no corpo como em Cristo. Porque um corpo que tem muitas partes, e em sendo muitas são só um corpo, assim é Cristo também, sendo cada qual, cada um de nós, um membro em particular, e em sendo muitos, bebemos da mesma fonte, do mesmo Espírito de Deus nosso Pai. Diz Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, que assim como o pé, assim como a mão, os olhos, a orelha, todos os membros têm a sua importância e se complementam. E que o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Deus criou o corpo de tal forma para que não haja divisão no corpo, mas que antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, pessoal, somos tal qual o nosso corpo. Precisamos estar atentos ao nosso próximo, assim como a nós mesmos. Pois o mesmo acontece com os homens. Somos um sistema interligado, onde nada se faz sozinho, onde todas as atividades se complementam, porque todos viemos de uma mesma estrutura, de um mesmo corpo, o corpo de Deus, diz Paulo.
Todos somos fundamentais no sistema do universo, sendo cada qual um instrumento único, estejamos nós onde estivermos. Deus dá a cada um aquilo que lhe é mais útil. Uns recebem sabedoria, outros palavras de ciência, de fé, de curas, profecias, outros falam línguas, e a cada qual é dado aquilo que lhe é mais necessário para a sua trajetória espiritual. Cada um de nós recebe o dom de manifestar o Espírito para o benefício do seu próximo e de todos aqueles com os quais nos relacionamos. A questão é: conhecemos a nós mesmos? Já nos perguntamos qual o nosso dom? O que fazemos melhor do que ninguém? É preciso que busquemos conhecer a nós mesmos, saber quem somos, como somos, onde podemos ser melhores, que escolha temos feito. E em sendo assim, saibamos que quanto maior for a nossa sintonia com Deus, quanto mais elevado espiritualmente estivermos, mais fácil será percebermos os carismas, os dons espirituais que nos são concedidos pelo Pai. É, sem dúvida, um belíssimo versículo esse que Emmanuel nos traz hoje para o nosso Evangelho, para a nossa reflexão. Pois quando nos disponibilizamos a fazer a vontade de Deus, as oportunidades vêm. É um versículo que nos remete de volta a nós mesmos. Um versículo que nos traz à luz de que somos a mudança que esperamos no outro, que somos a mudança que esperamos no mundo. Os dons vêm sim de Deus, mas está em cada qual. Cabe a cada um de nós percebê-los, utilizá-los na sua melhor expressão. Portanto, é preciso ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir. É preciso que busquemos dentro de nós mesmos identificar em qual situação estamos naquele momento. Ciente de que nada é permanente, tudo está em constante mudança. Mas, de acordo com a situação em que nos encontrarmos, é preciso observar qual o exercício é o da vez. Se é o da tolerância, se é o da humildade, o daquele que aprende, o daquele que ensina. Pois a verdade é, sempre temos oportunidades. Nós é que precisamos identificá-las e aproveitar da melhor maneira possível, sabendo que não estamos sós, sabendo que a espiritualidade está fazendo a parte dela, nos dando sustentação, nos orientando. E acreditem, sempre, sempre haverá uma possibilidade para sermos úteis, para trabalharmos no bem, onde quer que estejamos, na condição que estivermos. Mas uma coisa é clara, desde que tenhamos boa vontade e fizermos com amor. Pois olhem, podemos ter todos os dons espirituais possíveis, ter toda a fé do mundo, mas se não tiver amor, de nada isso nos adiantará. Então, meus queridos, meus amigos, coloquemos aqui agora a vontade divina acima de nossos desejos e a vontade divina nos aproveitará. Confiem e não nos esqueçamos, somos todos instrumentos de Deus, nosso Pai. Sigamos em paz, graças a Deus.